Disseram que perder a firmeza na hora H e levantar 3 vezes de madrugada para urinar é o preço inevitável de envelhecer. Mentiram para você. Eles repetem isso tantas vezes na televisão e nas propagandas que você acaba aceitando que o seu corpo simplesmente passou do prazo de validade. Você deita na cama no final do dia e sente as pernas pesadas, latejando e formigando. Vai ao banheiro e percebe que aquele fluxo forte e barulhento de anos atrás virou um gotejamento fraco, sem pressão, que demora uma eternidade para acabar. E quando o momento de intimidade com a sua parceira chega, a firmeza simplesmente não está mais lá, ou pior, desaparece pela metade no meio do caminho, te deixando numa situação constrangedora. Você se frustra, vira para o lado e no fundo pensa que a culpa é sua, que a sua energia de homem acabou de vez. A culpa não é sua. O seu sistema não quebrou de forma irreversível, ele apenas está sufocado por um processo mecânico muito lógico que ninguém na medicina tradicional se deu ao trabalho de te explicar de forma clara e honesta. Meu nome é Tatiana Weimann, sou urologista com 15 anos de prática clínica diária. Eu sento de frente para homens exatamente como você todos os dias no meu consultório. Homens trabalhadores, que cuidaram da família a vida inteira e agora, no momento em que deveriam aproveitar a maturidade, se veem reféns de um corpo que parece não responder mais aos comandos da própria mente. Antes de eu te mostrar exatamente onde está o gargalo do seu sistema e como nós vamos resolver isso de forma inteligente, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo hoje e já se inscreva no canal para não perder o controle sobre a sua própria saúde. Mas preste muita atenção agora, porque o que a indústria farmacêutica não quer que você saiba sobre esse processo muda completamente o jogo a partir de hoje. Pense no seu corpo não como uma máquina misteriosa e cheia de nomes complicados, mas como a estrutura e o encanamento de uma casa antiga e muito bem construída. Uma casa erguida há 60 anos tem uma fundação sólida, paredes grossas, uma estrutura feita para durar um século inteiro suportando chuva e sol. O problema de uma casa madura nunca é a fundação. O problema silencioso, aquele que causa os vazamentos constantes e a falta extrema de pressão na torneira, está escondido dentro das paredes. Está no encanamento de cobre. O seu coração atua como a bomba de água principal dessa casa. A função única dele é puxar a água da represa e empurrar com força suficiente para abastecer todos os cômodos, até as partes mais distantes. E durante 30, 40 anos da sua vida, essa bomba trabalhou com uma eficiência impecável. A água, que é o seu sangue, chegava com pressão máxima em todas as extremidades. O chuveiro funcionava com força, as torneiras jorravam água limpa. Na sua juventude, o fluxo sanguíneo preenchia os espaços necessários para uma ereção rígida e firme em questão de segundos, simplesmente porque o caminho estava livre e a pressão era absoluta de ponta a ponta. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso que a maioria dos homens comete ao tentar consertar essa falta de pressão, e que pode custar muito caro para o seu coração. Com o passar das décadas, a água que corre por esses canos carrega minerais, impurezas e compostos pesados. No seu corpo, estamos falando do excesso de cálcio e do colesterol que circulam silenciosamente pelo seu sangue. Ano após ano, década após década, esses minerais começam a grudar nas paredes internas do seu encanamento de cobre. É um processo lento, invisível e extremamente traiçoeiro. Imagine fechar os olhos e olhar para dentro de um cano muito velho. Você vai ver aquela crosta dura diminuindo drasticamente o espaço livre por onde a água deveria passar livremente. O cano que antes tinha a largura confortável de uma moeda, agora tem a largura apertada de um canudo de refrigerante. A borracha de vedação das suas veias resseca perde a capacidade natural de se expandir. O seu sistema circulatório perdeu a elasticidade. E quando as suas veias ficam duras e estreitas, a matemática básica da hidráulica entra em ação contra você. A bomba central precisa fazer uma força absurdamente maior, batendo mais forte e mais rápido, para tentar empurrar a mesma quantidade de água por um buraco que está quase fechado. É exatamente por isso que a sua pressão arterial sobe. É por isso que as suas pernas ficam tão pesadas no fim do dia. O sangue desce, porque a gravidade ajuda, mas tem uma dificuldade imensa de subir de volta por esses canos apertados. E é exatamente aqui que entra a peça do quebra-cabeça que quase ninguém explica quando você vai se queixar de falhas na hora da intimidade conjugal. A ereção masculina é, pura e simplesmente, um evento de pura pressão hidráulica. Não é um passe de mágica, não depende apenas do seu desejo mental ou de quanto você ama a sua parceira. É física aplicada. O seu cérebro manda o sinal elétrico,
A válvula abre e o sangue precisa inundar as câmaras específicas do seu membro com extrema velocidade e pressão para gerar a firmeza de uma rocha. Se o seu encanamento de cobre está com os canos finos e rígidos, não importa o quanto você deseja aquele momento, a água não chega. E se chega um pouco, não tem volume nem força contínua para manter a pressão. A torneira abre, mas a água apenas escorre sem força, incapaz de encher o balde. Você tenta sustentar a situação, mas o sistema hidráulico falha e a firmeza vai embora tão rápido quanto apareceu, deixando apenas a frustração. E o que o sistema tradicional manda você fazer para resolver isso de forma preguiçosa? Eles te entregam uma receita com uma pílula azul. Essa pílula sintética é como se você instalasse um motor de alta voltagem diretamente na torneira final, forçando o sistema inteiro a trabalhar no limite da explosão por algumas horinhas. Você força a bomba central ao máximo, você agride os canos que já estão ressecados. Funciona naquele exato momento? Muitas vezes sim, mas à custa de um estresse estrutural massivo na sua casa. Você não resolveu a rigidez das paredes do cano. Você apenas mascarou o problema, ignorou a falha estrutural e assumiu o risco de um infarto. Nós precisamos agir com a lógica fria e calculista de um mestre de obras. Não adianta instalar uma bomba mais forte e arriscar a estrutura da casa. Nós precisamos ajudar esse encanamento a recuperar a sua capacidade natural de se expandir. E para devolver essa flexibilidade às suas mangueiras de cobre, o seu corpo precisa de um sinalizador natural. É aqui que entra a mecânica inteligente da L-citrulina. A citrulina é um aminoácido que atua no seu corpo como um relaxante estrutural de alta performance. Ao entrar na sua corrente sanguínea, os seus rins a utilizam para sustentar a produção de um gás essencial chamado óxido nítrico. O óxido nítrico é a chave mestra que o seu corpo usa para dar o comando direto às paredes dos canos. Relaxem as fibras, abram espaço. Quando você fornece essa matéria-prima de forma constante, as paredes das suas veias, que estavam tensas e rígidas, começam a recuperar a maleabilidade. O diâmetro do cano se ajusta de forma completamente natural e segura. E quando o cano relaxa, a matemática da hidráulica se inverte a seu favor. A bomba cardíaca trabalha com mais alívio. O sangue volta a fluir com facilidade para as extremidades e consegue retornar sem encontrar tantas barreiras. Você tira a pressão do sistema inteiro. Mas a citrulina sozinha não entrega o resultado perfeito se a caixa d'água continuar vazando. E nós temos um registro mestre que está destruindo as suas noites de sono e aniquilando a sua produção de hormônios. No meio dessa rede enorme de encanamentos, bem na saída da caixa d'água principal, que é a sua bexiga, existe esse registro mestre. Esse registro é a sua próstata. Na juventude, esse registro abre e fecha com a suavidade de uma peça nova, recém-saída da fábrica. Você precisa esvaziar a caixa d'água, o cérebro comanda, a água desce com um jato grosso e forte, lavando tudo e esvaziando o reservatório por completo. Você dorme a noite inteira em paz. Porém, com o peso da idade e a inflamação silenciosa, esse registro mestre incha e começa a esmagar o cano de saída da urina que passa bem no meio dele. A próstata aumentada estrangula a via principal da casa. A caixa d'água enche naturalmente de madrugada. O seu corpo manda o sinal de emergência. Você levanta exausto e tenta abrir o registro, mas ele está tenso. A água fica presa e apenas goteja. Você volta para a cama achando que resolveu, mas a caixa d'água ainda está pela metade. 2 horinhas depois, o sinal toca de novo, e o ciclo infernal destrói o seu sono profundo. E é aqui que entra o suporte tático do Sol Palmetto. Se o registro da sua casa está trabalhando no limite, você não força a manivela até quebrar. Você aplica um cuidado diário para aliviar o atrito. Na engenharia do corpo humano, o extrato de Sol Palmetto atua exatamente como esse suporte estabilizador. Ele entrega compostos que ajudam a proteger as engrenagens da próstata contra o estresse diário. Em vez de prometer um milagre do dia para a noite, ele age com constância. Ele ajuda a acalmar a tensão ao redor da válvula. Aos poucos, o sistema encontra um ambiente mais favorável para funcionar. A passagem da água sofre menos resistência, o fluxo ganha regularidade e você conquista a chance real de voltar a dormir horas seguidas, sem aquele alerta constante de emergência. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse processo é o impacto letal que as noites mal dormidas têm na verdadeira fonte da sua energia de homem. Enquanto você está se preocupando apenas com o gotejamento na torneira do banheiro, um apagão catastrófico está acontecendo no painel elétrico da sua casa. Pense na sua energia diária e na sua força física como a carga de uma bateria pesada.
Durante o dia, você gasta essa carga. Durante o sono profundo da madrugada, o seu corpo liga um alternador silencioso que recarrega essa bateria até o nível máximo, produzindo os hormônios essenciais para a sua sobrevivência. Mas se a sua próstata te obriga a levantar da cama de 2 em 2 horas, esse alternador é desligado violentamente a cada tropeço que você dá no escuro. A bateria nunca recarrega. Você acorda pela manhã e só escuta o estalo seco do motor falhando. Não há energia para trabalhar e não existe carga elétrica suficiente no sistema para enviar o sinal de desejo e sustentar a firmeza numa relação conjugal. Recuperar a dinâmica do encanamento nos deu o cenário perfeito. Mas agora precisamos falar sobre como otimizar a verdadeira fonte de energia dessa casa, a sua testosterona livre. O grande segredo que a maioria ignora é que homens acima de 50 anos ainda possuem o camisa 10 no elenco. O problema é que grande parte dessa energia vital acaba ficando presa, ligada a uma proteína no seu sangue chamada SHBG. Essa proteína age como uma trava de segurança no seu painel elétrico. A energia existe, ela está lá, mas não está totalmente livre para iluminar a casa. A sua vitalidade afunda porque a corrente elétrica vital está aprisionada no quadro de força. E aqui entra a peça do quebra-cabeça que ajuda a reverter esse cenário, o mineral boro. O boro atua de forma inteligente dentro desse painel elétrico. Ele não força o sistema, ele age diretamente na relação com essa proteína travadora. Com o suprimento adequado de boro, o seu corpo ganha a capacidade de afrouxar essas travas com mais eficiência. Gradativamente, uma parcela maior da testosterona que estava retida é liberada para circular na forma livre. É a sua própria energia sendo destravada para uso imediato. Os fios elétricos recebem a carga de que precisam. O sinal de comando do cérebro encontra um corpo com mais disposição, trazendo de volta a vitalidade, a resposta rápida e a autonomia que você achou que tinha ficado no passado. Mas existe um erro na hora de gerenciar essa nova carga de energia livre. Um curto-circuito que pode derreter o sistema se você não colocar um regulador de voltagem. Quando a sua testosterona livre volta a circular, uma enzima perigosa chamada aromatase tenta roubar essa testosterona e transformá-la rapidamente em estrogênio, o hormônio feminino. É como ligar um fio de alta tensão na tomada errada. Para evitar que essa energia seja roubada, você precisa escalar o seu regulador de voltagem, o mineral zinco. O zinco age como uma fita isolante espessa. Ele se posiciona e ajuda a bloquear fisicamente a ação dessa enzima conversora. Com o zinco presente nas doses certas no seu corpo, a sua testosterona permanece intacta, garantindo a sua virilidade e o seu foco mental. E para fechar a fundação inteira dessa casa, não importa o quanto você invista no interior se o teto estiver coberto e não absorver a energia primordial. A vitamina D3 age como o conjunto de painéis solares instalados no telhado da sua estrutura. Sem ela em níveis ideais, o metabolismo inteiro entra no modo de economia de energia. Fornecer vitamina D3 para a sua corrente sanguínea é o comando definitivo para o seu corpo acender todas as luzes da casa e operar em capacidade produtiva máxima. Nós consertamos a pressão da água, ajudando a devolver a elasticidade dos seus encanamentos com a citrulina. Nós aliviamos a tensão do registro mestre da sua próstata com o sal palmetto, favorecendo as suas noites de sono contínuo. Nós afrouxamos as travas que prendiam a sua energia com o boro, protegemos a corrente elétrica vital com o zinco e ligamos o painel solar principal com a vitamina D3. A casa antiga foi inspecionada, as falhas estruturais receberam o suporte lógico e natural. A água volta a fluir com facilidade e a luz acende em todos os cômodos. O seu corpo está pronto, a frustração na hora da intimidade deixa de ser uma sentença biológica e o desgaste noturno não domina mais a sua mente. Muitos pacientes me perguntam como ingerir tudo isso sem gastar uma fortuna. A boa notícia é que a tecnologia avançou. Existe uma composição natural que une todos esses elementos vitais nas doses exatas de otimização. Eu deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado para você conhecer. A informação você já tem. A decisão de recuperar a sua vitalidade e o controle da sua própria casa é sua. Clique agora e conheça a fórmula natural completa.